Buenas, gente, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual relato de viagem. E o que é um relato de viagem? Para nós entendermos o que é um relato de viagem, nós procuramos no dicionário o que significa a palavra relato. É um substantivo masculino, né, que tem como primeiro significado ação ou efeito de relatar. Não deu para entender muito, né? Relato, relatar. Segundo, narração. Narração quer dizer que contar alguma coisa. Relatar é narrar, é contar alguma coisa. Descrição, descrever alguma coisa. Uma explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento. Relato de experiência. Ou por escrito, né? Pode ser feito oralmente ou por escrito. Aqui a etimologia, né, que é a origem da palavra relato, é do latim relatus. Ok? Então, se vocês quiserem fazer uma magia para que a pessoa relate alguma coisa, vocês falam assim, relatus. Não esqueçam da varinha de vocês, tá? De magia. Tô brincando. O que é um relato? Um relato, então, é uma narração de experiências vividas. Alguém vai contar o que fez. Como nós estamos falando sobre relato de viagem, é contar as suas experiências de uma viagem. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem fala, que é o narrador. Tá? Então, cada pessoa, cada indivíduo vai ter as suas experiências de uma viagem. Se uma família for lá, mãe, papai, filhinho e filhinha, né? Irmão e irmã. Cada um desses quatro vai ter uma visão diferente, né, da mesma viagem. E vão contar a história de acordo da sua visão, da sua experiência vivida. Tá? Isso é um relato, tá, de viagem, no caso. Né? Quais são as características do gênero relato de viagem? A história é contada por uma pessoa real. Né? Se é uma viagem, é um fato real. Então, o relato de viagem não é fictício, tá? Assim como são reais os fatos relatados. Então, a primeira característica é que é um fato real. Quando a gente fala que é um fato, é porque é real. Né? Tipo assim. Senão, você está dando informações demais. Conta-se um ou mais episódios significativos. Então, você vai contar tanto de um acontecimento num restaurante, num barco, num elevador, na piscina, na praia, quanto de todos esses. Tá? Então, quem vai escrever o relato vai escolher se vai falar sobre um episódio ou mais de um. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Tá? Tudo o que aconteceu. É como se você fosse escrever um diário e depois transformasse isso num relato de viagem. Tá? O diário da viagem você escreveu relatando tudo o que aconteceu. Tá? Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Porque se eu quero que as pessoas compreendam o que eu fiz, o que aconteceu, eu vou dizer onde eu estava, a que horas, em qual lugar, exatamente tudo o que precisa ser dito para que o leitor entenda, né, o que aconteceu. O autor expõe seu modo particular de ver. Lembra que eu falei? Cada pessoa que for na mesma viagem, uma família inteira, 4 pessoinhas ali, tá? Cada um daqueles indivíduos vai ter a sua visão particular. Tá? Então, a visão particular de ver e sentir os acontecimentos. Parte do texto é descritiva. O que é descrever? É contar exatamente cada característica da praia, do elevador, se tinha alguém perto, se aconteceu uma coisa legal, se aconteceu uma coisa triste. Né? E parte do texto é narrativa, que é exatamente narrar esses fatos, contar a participação das pessoas nos acontecimentos. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu e nós. Porque se eu estou viajando sozinho, eu vou contar. Então eu fui até a praia, onde joguei futebol, tomei sol, o verbo está na primeira pessoa. Agora fui eu e a minha família. Nós fomos até a praia, jogamos futebol, tomamos sol, fomos ao restaurante. O verbo sempre na primeira pessoa, tanto no singular eu quanto no plural nós.
os fatos relatados são apresentados numa sequência. Óbvio, uma sequência cronológica de tempo. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. O que é pretérito imperfeito? O passado, tá? Perfeito, né? Por quê? Porque eu estou relatando uma coisa que aconteceu. Não é que vai acontecer ou que está acontecendo. Então, se é um relato, precisa estar no pretérito perfeito. Mas eu posso também relatar, por exemplo, no presente histórico. Há a possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Isso aqui é uma ferramenta, tá? É um instrumento literário, de escrita. Mas a característica é que o relato de viagem ele vai estar no pretérito perfeito. Beleza? São usados muitos adjetivos para registrar suas impressões sobre os locais. O que são adjetivos? Características, né? Então, eu vou falar, o local é bonito, o local é quente, o local é ensolarado, o local é chuvoso, as situações foram alegres, felizes, as pessoas são bonitas, inteligentes, morenas, brancas, sei lá, qualquer característica. O relato ele vai ter um uso excessivo de adjetivos. Por quê? Porque eu estou relatando as coisas que eu gostei ou que eu não gostei. E eu vou caracterizá-las. Então, vamos usar adjetivos. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor, que é o leitor. Se eu for escrever para os meus amigos, informal. Se eu for fazer um relato, o que eu quero, por exemplo, deixar como documento, alguma coisa que eu fui fazer importante, vai ter de ser uma linguagem formal. Quero escrever um livro, procure escrever de maneira formal. Tá? Sentido denotativo e conotativo. Lembra da última aula? Denotativo, sentido real. Conotativo, sentido figurado. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, né? Que é o sentido real da palavra. Vai prevalecer a subjetividade. Isso é, predominam as impressões, as sensações do autor. Então, eu não vou direto ao assunto. Eu vou usar de uma licença poética, por exemplo. Tá? Para eu descrever uma situação, eu vou falar do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, na minha cabecinha, do que eu imagino. Então, é interessante isso. Vai prevalecer a subjetividade. Aqui tem uma coisa importante, tá? Por quê? Porque nós temos um relato famoso, né, que é a Carta do Achamento do Brasil, que é uma literatura de informação. Então, há relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, como também tem valor de documento, porque narram a realidade. Não que uma viagem em família não vai narrar a realidade, mas quando eu falo de uma viagem em família, eu vou estar expressando os meus sentimentos, as minhas noções de realidade, e elas podem sim trazer fantasias. Tá? Mas nesse caso da Carta do Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, nesse trecho, todos andam rapados até por cima das orelhas. Assim mesmo, de sobrancelhas e pestanas, ou seja, até a sobrancelha e a pestana são rapadas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Ele está descrevendo os índios na sua primeira impressão. Esse foi um relato de viagem que serviu e serve como documento histórico de como foi o achamento do Brasil, o descobrimento, como foi o primeiro contato dos portugueses com os nativos, né, os índios. O objetivo de um relato de viagem é propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Tá? Mesmo que eu esteja relatando a minha viagem e eu queira colocar a minha imaginação para funcionar, se é um relato de viagem, precisa ter embasamento real. Tá?
fatos. Qual é a estrutura desse texto? Todo texto tem uma estrutura, ok? Então, primeiro, o enredo. A ação do relato é composta por uma sequência de fatos vivenciados em um determinado tempo e espaço. Fazem parte do enredo a situação inicial. Então, vai ser dividido, por exemplo, eu posso fazer um relato básico com 4 parágrafos. A situação inicial, o desenvolvimento, o clímax, porque sempre vai ter aquele momento especial da viagem, e o desfecho, que é o fim. Então eu posso elaborar a critério de aprendizado de forma pedagógica em 4 parágrafos. Não precisa, eu posso fazer 3 parágrafos inicial, 3 mas para a gente aprender, eu sempre gosto de fazer assim, né? Divide um parágrafo para cada momento. O momento inicial, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Lembrando, o clímax num relato de viagem é aquele momento especial. Ou que tudo dá certo ou que tudo dá errado, né? Porque pode acontecer numa viagem e dar tudo errado. O foco narrativo. O que é o foco narrativo? É a posição do narrador, tá? Então, o narrador, ele vai estar na primeira pessoa. Por quê? É um fato que ele passou. É uma narração de uma história, de um acontecimento que ele vivenciou. Então, primeira pessoa, foco narrativo. Os personagens são todos aqueles que participaram da viagem, da história. Então, os personagens podem ser protagonistas, que são aqueles principais, antagonistas, que atrapalham alguma coisa dentro do que o protagonista espera que seja a sua viagem, e os secundários. Por exemplo, uma pessoa que está passando na praia, um garçom, um cara do carro do lado, qualquer coisa assim. Beleza? São secundários. Espaço. O espaço é o ambiente em que os personagens circulam, tá? Se a viagem foi na praia, vai ser na praia. Se for num avião, no avião, e assim por diante. O tempo. O tempo é quando acontece a história, quando acontece a viagem, tá? Então, sempre vai acontecer de forma cronológica. Por que cronológica? Um tempo numa sequência de acontecimento. Primeiro acontece isso, depois aquilo, até o fim. Então vai seguir essa sequência. Os fatos iniciais, né, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Sempre vai ter isso. Situação inicial, a composição do cenário da narrativa. Aqui eu já vou dar a estrutura de o que é cada um, o que é a situação inicial, o que é o desenvolvimento, o que é o clímax, o que é o desfecho. Então a situação inicial, quando nós formos escrever um relato, é a composição do cenário da narrativa e da apresentação de seus personagens, marcados pelo uso de texto, descritivo e adjetivos. Lembra? Eu vou usar adjetivos e vou descrever, vou dar as características das coisas, dos lugares, das pessoas. Tá? No desenvolvimento, eu vou falar justamente sobre a ação. Tá? Então eu vou falar sobre os acontecimentos principais. Beleza? Depois, o clímax, que é o ponto alto da história. Então, a gente usa verbos de ação, né? Discurso direto e indireto, ou seja, pode ter a fala de personagens, de vocês, dos seus familiares ou das pessoas envolvidas, ou simplesmente eu narrando, contando a história, eu, o narrador, e contando tudo o que está acontecendo, né? Inclusive escondendo, né, de forma implícita os diálogos das outras pessoas. O discurso direto vai ter o diálogo de todo mundo. E o desfecho, que é o final da viagem, o encerramento. O final pode ser legal, pode ser triste, pode ser deprimente, assim por diante. Depende da viagem de cada pessoa. Tá? Quais são os recursos que nós utilizamos? Por que eu botei os recursos? Porque a gente falou na aula passada de figuras de linguagem, então a gente falamos sobre denotação e conotação, falamos da metáfora e da comparação. Então, as figuras de linguagem são formas de expressão utilizadas com sentido figurado. Então, em determinados contextos, nós vamos usar palavras num sentido diferente daqueles que são utilizados no dicionário, por exemplo, e no sentido real. Então, esse uso de figuras de linguagem valoriza o texto.
né? Contribui para que ele fique mais expressivo, mais original até, ou para que consiga transmitir por meio das palavras uma emoção, tá? Então, lembrando, denotativo real, conotativo figurado. Ok?